Presidente do Banco Central fala aos senadores da CPI do crime organizado. Questionado sobre a proximidade com o ministro Alexandre de Moraes à época da aplicação da Lei Magnitsky, Gabriel Galípolo deu a seguinte resposta ao senador Eduardo Girão. Que eu nunca falei ao telefone por ligação com o ministro Alexandre. Então foi pessoalmente? Eu tive reuniões pessoais com ele no momento da Magnitsky. No Banco Central? Não foi no Banco Central, foi no Supremo Tribunal. Ah, o senhor foi ao Supremo, no gabinete dele? Fui no gabinete dele, e não só no dele. Naquele momento da Magnitsky, eu estava tendo reunião com uma série de ministros, mas curiosamente... então não teve ligação, foi um fake news da mídia brasileira. A memória pode estar me falhando, mas eu cheguei, lembro quando saiu a notícia e eu resgatei tudo. Eu jamais falei com ele ao telefone por uma ligação. Quanto à reunião com Lula a respeito da liquidação do Banco Master, Sivorcaro a classificou como ótima, Galípolo conteve a emoção, pelo menos diante dos senadores. O presidente fez basicamente o que eu também faço quando alguém que está com algum processo dentro de uma diretoria tenta pedir uma reunião com o presidente para poder falar. Você chama o diretor responsável e fala assim, olha, isso é cuidado por aquele diretor ali, ele vai cuidar do seu caso, assim que segue o caminho natural. O presidente fez exatamente isso. Falou assim, olha, o Gabriel vai assumir, aqui é a presidência do Banco Central a partir daqui a um mês, ele vai analisar isso tecnicamente, esse é um tema que não deve ser tratado aqui na presidência da República, é para ser tratado lá no Banco Central e ele vai tocar isso tecnicamente. Por que o senhor acha que ele disse que foi ótima a reunião? Que estava o presidente Lula, estava o senhor, estava o Guido Mantega, e ele saiu com esse sentimento de que... Não tem ideia, sobre percepções subjetivas, eu não tenho ideia mesmo. Doutora Kátia Magalhães, ele também não tem ideia, ele diz ali a respeito da ligação com Moraes, ele fala o seguinte, pode ser que a minha memória esteja falhando. Como que alguém liga para o ministro e de repente a memória está falhando? Mas enfim, ele alega então, Gabriel Galípolo, que não teve essa ligação, não fez essa ligação telefônica para o Alexandre de Moraes, que encontrou-se pessoalmente com Alexandre de Moraes e depois ele não consegue saber explicar ali o porquê da reunião ter sido ótima, de acordo com Daniel Vorcaro. É aterrador. Gabriel Galípolo se refere a reuniões entre ele, presidente do Banco Central, e um ministro do Supremo no próprio gabinete do togado, se refere a esse evento como um evento natural, banal. Não é. Em que hipóteses togados podem receber nos seus gabinetes? Gabinete togado, longe do que parece na realidade brasileira, não deveria ser a casa da mãe Joana, não deveria ser uma extensão da casa do togado, mas infelizmente no Brasil é. Em que situações eles poderiam receber? Poderiam receber advogados? Podem e devem, mas esses, em geral, eles não recebem. E quando recebem, eles se sentem extremamente generosos e alardeiam. Olha, eu sou um juiz tão democrático, tão aberto, que minhas portas estão sempre abertas para os advogados. Isso não é favor, senhores togados. Os senhores têm que nos receber como advogados dos processos para irmos lá defender as nossas causas, os nossos argumentos, pedir uma liminar, uma providência de urgência, etc. Nesses casos, togados têm que abrir os gabinetes para advogados, eventualmente para partes, em casos muito específicos em que tenha que ouvir essas partes acompanhadas dos seus advogados, de preferência dos dois advogados ao mesmo tempo, mas isso não é banal. E aí fica a pergunta, em que ação funcionava Gabriel Galípolo como advogado, muito menos como advogado? Não funcionava. E ele confessa que estava lá para tratar do assunto da Magnitsky, que era um assunto que afetava diretamente a pessoa física de Alexandre de Moraes. Portanto, seria um assunto que, ainda que viesse a ser judicializado, não poderia, sob hipótese alguma, passar pelas mãos de Alexandre de Moraes, porque, sendo ele alvo da tal medida por força da Lei Magnitsky, estava impedido, absolutamente impedido, como parte interessada de mexer nesse assunto. Mas Gabriel Galípolo coloca essas visitas praticamente como trivialidade, como visitas à sala de estar de um amiguinho. Então, pontos muito graves, demonstram a banalização da promiscuidade. Em relação ao fato da reunião entre Lula e Vorcaro ter sido qualificada como ótima, Gabriel Galípolo ter o cinismo de dizer que se tratava de uma percepção subjetiva. Galípolo, a qualificação como ótima até pode ser subjetiva, mas o que não é nada subjetivo, muito pelo contrário, é bem objetivo,
foi o fato de um presidente da República ter recebido um dono de um banco fora da agenda. Para quê? Com que finalidade? Fora da transparência exigida lá pelo artigo 37 da Constituição, fora da impessoalidade com a qual deveriam trabalhar agentes públicos, incluindo Lula, incluindo o senhor Gabriel Galípolo, incluindo Alexandre de Moraes, incluindo todas essas pessoas. Então a gente vê, é a promiscuidade que permeia todos os poderes, que é banalizada e que acaba entre risinhos e galhofa. Jorge Serrão, também quero te ouvir a respeito. Tá aí, Gabriel Galípolo admite que se encontrou com Alexandre de Moraes no gabinete dele, mas nega que tenha feito algum tipo de ligação telefônica. Pois é, e aí fica a palavra de um contra outro. O fato importante nessa situação aí é que, pelo menos, o presidente do Banco Central do Brasil se dispôs a comparecer à CPI do crime organizado para dar o seu depoimento. Isso é muito importante. Eu lamento até agora a postura do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também foi convidado a estar nessa comissão e deveria ter comparecido. A autoridade pública no Brasil, ela não pode ter medo de se expor, não pode ter medo de esclarecer a verdade. Então, hoje, a gente precisa de uma discussão ampla no setor público sobre posturas das autoridades. A autoridade não pode abusar da autoridade, a autoridade não pode se esconder, a autoridade tem que dar satisfação ao público e a autoridade tem que ter uma postura republicana. Não pode ficar tendo aí relacionamentos extra-administrativos com outros envolvidos em problemas com a máquina do Estado. Então a gente precisa não só de uma reforma estrutural no Estado brasileiro, mas também de uma grande reforma no campo ético e institucional. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.